E a pergunta que vem agora é simples: como que vocês fazem para traduzir essa prova, que já é complexa por si só, para o júri popular? Como é que é feito isso? Qual é a mágica? Tem alguma técnica? Vamos lá, essa pergunta a gente vai começar pelo Fábio. Veja só, eu costumo dizer que nós temos que ser professores entre o ensino médio e os primeiros períodos de faculdade. Temos que ser absolutamente didáticos na nossa exposição. Então, eu já vi doutores, pós-doutores, tanto na cadeira do Ministério Público quanto na cadeira da Defesa, que não vão saber apresentar para os jurados um júri. E, muito por conta disso, nós temos uma oposição muito grande ao júri e pessoas dizendo que aquilo não presta para nada, eu gasto muito tempo, eu demando muita energia para algo que poderia ser resolvido de forma mais simples. Eu costumo dizer o seguinte, que uma das poucas, se não a única vez que nós chamamos a própria sociedade para analisar um julgamento, então eu torno algo público, eu dou responsabilidade para a sociedade, eu mostro para a sociedade como é a responsabilidade de você fazer parte de um poder, que é o poder judiciário, para julgar uma pessoa. Então, tem essa complexidade toda que eu reputo muito bonita. O profissional que quiser ser dessa área, ele tem que mergulhar nessa área. Então, eu costumo dizer que só sabe fazer júri quem faz júri. Não é o seu título que vai te ensinar a fazer júri, é o front, é o combate, é o dia a dia, é você saber observar as coisas, né? Por isso que eu disse uma vez em uma live, quando nós estávamos no ápice da pandemia, vamos começar a fazer júri online. Eu falei, que absurdo, eu não faço isso. Isso aí não se pode. Você ali, você consegue ler alguns sinais, você percebe, você sabe a hora de apartear, você sabe a hora de encaixar um discurso. A Glauce mesmo falou, olha só, tem coisas que eu só vou deixar para o plenário, é minha estratégia. E assim que precisa ser feito. Então, voltando à pergunta inicial, o promotor e a defesa, né, a defensoria, o advogado, ele precisa ser o mais claro possível, ele precisa ler aquele laudo, agora falando sobre perícia, e dizer de forma mais clara, olha só, o que é um tiro a curta distância, não são as características vão servir para você explicar o porquê de você estar passando essa informação. E se a informação é verdadeira, espero que sempre seja, né? Você, numa réplica ou numa parte, você pode contraditar o que é feito ou o que é dito pela outra parte, enfim. Acho que nós temos que nos especializar em sermos os mais claros possíveis, em sermos os mais didáticos possíveis, em sabermos otimizar nosso tempo. Você tem que olhar para o relógio, hoje eu tenho 1h30, ou hoje eu tenho 2h30, eu vou falar de materialidade, eu tenho que gastar aqui 20 minutos, porque não é tão extensa aqui não. Agora, sobre a autoria, eu vou precisar mais tempo, eu vou gastar uns 50 minutos, e sobre essas circunstâncias, né, eu consigo desenrolar ou desenvolver esse raciocínio em menos tempo, e você vai pensando isso o tempo inteiro, olhando o que a outra parte está fazendo e desenvolvendo o seu discurso ao mesmo tempo. Assim, se eu te falar em uma palavra, didático, ser didático. Obrigado, Fábio. Glaucio. Eu acho que a gente, primeiro de tudo, tem que deixar muito claro que não é sempre que você vai estar diante de um processo onde essa questão da materialidade ela seja algo que demande tempo ou discussão, não é mesmo? Então, eu vou fazer um júri em que o sujeito morreu por um disparo de arma de fogo. Em virtude desse disparo, houve uma determinada lesão, essa lesão provocou uma hemorragia. Estaria um fato incontroverso, e aí nem eu vou perder tempo de maneira a ler aquele laudo. Aliás, ler no júri é muito chato. E o processo que o Fabinho falou, né, que exige você ser um pouco didático,
minimamente didático é algo que vale tanto para a explanação da prova pericial, como também para a explanação jurídica. Porque é o que eu gosto de dizer. O júri, ele é leigo, ele julga a partir de valores, idiosincrasias, elementos que a gente não consegue nem imaginar, na medida em que a votação ela é monossilábica e secreta. Portanto, você ali, para imprimir um mínimo de técnica e não transformar aquilo num grande programa de auditório, você tem que ser didático. Didático na sua explanação jurídica, porque aquele julgamento ele não pode ser teratológico, ele tem que ter um mínimo de adequação, né, com um sistema de norma, com um sistema de justiça. A gente pode discutir, né, até onde vai direito, norma e justiça na história do júri, mas você tem que deixar aquilo muito claro, sob pena de realmente aquilo virar um espetáculo midiático, um daqueles programas sensacionalistas que a gente ouve ver em algumas emissoras, onde o descompromisso é total e a gente não pode tratar aquilo ali como se a gente estivesse falando de mesa de bar. Então, você tem que ter uma adequação jurídica, as teses existem, né, elas estão mais fáceis agora, mas você tem que ter uma adequação daquilo que você pede para o resultado que o jurado vai te apresentar. Então, você ser didático é fundamental. Porque se você começar a ler jurisprudência, pegar o livro de doutrina, eu brinco até que doutrina é tão importante no júri ou leitura de jurisprudência quanto um peixe tem de importância numa bicicleta. É nada. Vai contar nada. Você vai ficar lá, eu fiz um júri semana passada, o promotor ele ficou 2 dias ali lendo sobre sistema de normas e jurisprudência a respeito de uma situação de concurso de agente. Os jurados olhavam para a cara dele como se fosse um ET. Esse discurso dele é para mim, é para o juiz togado, para o jurado não é. A mesma coisa se dá com o laudo. Então, é óbvio, se houver necessidade da gente discutir o laudo, o que não é comum, né, a gente nem precisa enfrentar. A gente olha para a cara do jurado e fala, olha só, jurado, está aqui o laudo, né, essa pessoa morreu, está aqui a causa-morte dela, está aqui o disparo de arma de fogo. Beleza, vamos embora e não vamos ter nenhum enfrentamento. Os enfrentamentos surgem justamente quando as circunstâncias elas são objetos de debate. Aí vem o promotor, que interpretou o laudo de uma determinada maneira, e eu, que interpreto o laudo de outra maneira. E aí é fundamental que a parte que também faz parte do seu auditório, né, o seu ali ex-adverso, tenha conhecimento, porque senão você pode ser enrolado, né? O promotor vai falar uma pataquada, eu não conheço nada, foi, entubei aquilo. A defesa fala alguma coisa que está incorreta e o promotor, pau, toma também. Então, a gente tem que ter esse conhecimento e, digo, se houver essa situação em que a sua percepção da prova técnica seja diferente da minha, quem vai levar isso? Aquele que tiver o maior poder de convencimento dentro do que é razoável para apresentar aquele jurado da maneira mais didática possível. Porque se o objeto da nossa controvérsia for o laudo, no fundo, ganha quem tiver melhor gogó, maior credibilidade e que possa apresentar aquilo ali de maneira que faça com que o ex-adverso se cale e se dê por convencido, que detém o maior conhecimento técnico, e o jurado se dê por convencido a partir da explanação que você fez. Então, eu acho que o laudo, a prova pericial que está demonstrada ali naquele laudo, ela é que surge como fundamental no sentido de você apresentar aquelas questões técnicas aos jurados, quando essas questões técnicas elas se tornarem objeto de debate. E na grande maioria das vezes, a gente não costuma discutir essa questão, né? É raro você estar ali, porque aquelas coisas já estão muito claras. Quando você vai discutir, é uma circunstância. E aí, se essa circunstância for necessária para o enfrentamento, pode ter certeza. Isso vai... o desconhecimento da parte que está ali, da defesa ou da acusação, vai importar.
né? Então, você vê um traumatismo craniano, aí você vê um globo ocular para fora. Aí vem o engraçado de uma das partes e diz que aquele globo ocular está para fora, porque, na verdade, houve também um golpe, né, no rosto, né? E aí fez o globo pular, porque o jurado é leigo. E aí ele ficou vendo aquilo ali tudo, ele vê, né, eventualmente a foto do cadáver, vê aquele globo ocular pulando, né, e fala, ainda tomou um porrolho. E, na verdade, aquilo é resultado de uma lesão craniana. Então, eu vou ter que ter o conhecimento para, eventualmente, afastar qualquer argumentação que possa, de uma forma ou de outra, prejudicar a minha tese. E, com isso, eu estou dialogando com quem tem conhecimento técnico, que é o promotor, e, ao mesmo tempo, vou ter que ter credibilidade, e aí sim pesa o argumento de autoridade no conhecimento para o jurado, e ali eu vou ter que fazer um mix de maneira a mostrar para ele que, olha só, eu entendo do que eu estou falando, e agora eu vou explicar a você como se deu. É claro que quem vai poder dizer que eu estou mentindo ou não? Ou é o perito, ou é ex adverso, só que eu já estou lá no momento da sustentação. E aí, na hora que a gente começar a discutir, eu começar a discutir com o promotor, temos duas opções. Ou o jurado fica ali sem entender nada, e a pergunta é quem ganha e não esclareceu o jurado correto, ou então nós vamos ter que apresentar um debate desdobrado, em que ele é técnico para o meu ex-adverso e ele é básico, singelo, bem didático para o meu jurado, a quem eu não tenho a intenção de confundir, mas sim esclarecer. Porque, às vezes, né, a gente apresenta a tese do chacrinha. Né? Eu não vim aqui para esclarecer, eu só vim para confundir. Pego o laudo e dá um nó na cabeça do jurado, seja para, né, demonstrar a tese acusatória ou a tese defensiva mais favorável a um dos lados.